Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a segunda parte do capítulo 2. Vamos tratar de potencial eletrostático, energia potencial, e a gente vai chegar nas equações de Maxwell para a eletrostática no vácuo, né, com isso. Tá? Vamos começar aí falando do potencial eletrostático e vamos relembrar a expressão para o campo elétrico, né? De uma distribuição de carga ocupando o volume V, o elemento de volume dV' está no ponto que é o ponto variável, x', né? E no ponto x você quer saber o efeito elétrico, você mede o campo elétrico, e a função de densidade é a função ρ, né, desse sistema, densidade de carga volumétrica. É claro que tem casos particulares, né, distribuições superficiais e lineares. Vamos assumir que a distribuição é volumétrica. Então, o campo elétrico no ponto x, temos uma expressão integral, superposição, voltando, né, à expressão anterior, integral de dq, que é ρ dV. Lembrando, né, em todos os momentos aqui, a gente está falando de distribuições imersas no vácuo. Tá? Então, entendam bem, né? Imagine que essa distribuição aqui de carga é vácuo pulverizado por carga, certo? Carga distribuída no vácuo. Né? Então, em todo canto é vácuo. Aqui é vácuo, e a permissividade original aqui é vácuo também, né? Com carga distribuída nessa região. Observem isso aqui é o cubo, né? Essa razão aqui, na verdade isso aqui é a função inversa, isso aqui tem uma semelhança com a função, observe, o módulo disso é módulo de x menos x', que é módulo ao cubo, isso aqui é semelhante à função, um vetor unitário, né, sobre R2, né? Suponha que eu coloque, por exemplo, x' na origem, certo? Né? E x igual a RR, né? Então seria RAR sobre R ao cubo, que dá AR sobre R2. Isso aqui nada mais é que menos o gradiente da função 1 sobre R. O gradiente, né, em esféricas, né, só lembrando, nabla em esféricas aqui, né? AR ddr mais a θ sobre R ddθ mais a φ sobre R seno θ ddφ, né? Com uma função aqui, o gradiente de U sobre R é derivado em relação a R apenas, vai dar o quê? Menos AR sobre R2. Ou seja, AR sobre R2 nada mais é que menos gradiente, né? Ou seja, gradiente de 1 sobre R dá isso, né? Ok? Então, olhando para essa expressão, admitindo por exemplo x' um parâmetro fixo, né? A gente pode fazer uma construção simples. Aqui está o x', a origem está deslocada para x', certo? E aqui está o x, né? Eu chamo isso aqui de R a R, né? Certo? Então, se x' é uma constante, gradiente da função 1 sobre R, que é 1 sobre módulo, sobre R, né? Vai ser exatamente, não depende de como eu escolho a referência, certo? Vai ser menos AR sobre R2. Vai ser menos AR, mas quem é R? É o vetor de diferença sobre módulo, e R2 é módulo ao quadrado. Então é menos x menos x' sobre módulo ao cubo. Certo? Se vocês quiserem fazer assim na força bruta, você pega x é igual a quem? X a x mais y a y mais z a z. X' quem é?
Mesma coisa, só que você tem agora aqui as coordenadas de x', certo? São diferentes. Calcula o vetor de diferença modo quadrado, vai dar essa diferença ao quadrado de soma. Calcula as derivadas em relação a x, y, z, e vamos chegar nessa conclusão aí, certo? Ok? Essa é uma identidade importante ao longo do curso, né? Só lembrando aqui, eu vou repetir, né? Nabla, né? De 1 sobre módulo de x menos x' é menos a diferença sobre módulo ao cubo. Outra coisa importante, que a gente também vai usar de vez em quando, certo? Se x fosse constante e x' fosse variável, eu definiria o nablalinha, né? Só para a gente não perder a oportunidade, vou falar sobre isso agora, a gente vai voltar a isso depois, mas só para a gente... Nablalinha, pronto. Se x fosse um parâmetro fixo e x' fosse variável, eu trocava as posições aqui, eu chegaria à conclusão que nablalinha, né? De 1 sobre módulo x menos x', é só trocar as posições aqui se eu quiser, fica o módulo, né? Seria menos x' menos x, ou seja, seria x menos x' sobre módulo ao cubo. Tá? Ou seja, se eu trocar as posições, eu tenho nablalinha da função inversa é menos nabla da função inversa. Então fica bem claro aí, né? Nabla opera sobre x, y, z, nablalinha opera sobre x', y', z', certo? Então essas são algumas propriedades da função inversa. A função inversa é essa função aqui famosa que aparece em todo canto, certo? O gradiente dela dá aquela função que aparece no integrando do campo elétrico. Ok? Então isso é uma coisa importante que a gente vai revisitar no futuro aí, certo? Bom, mas voltando, né? Essa história toda vem daqui, né? Então a gente estava aqui no campo elétrico e a gente isolou isso aqui. A gente sabe que isso aqui é menos nabla, da opção inversa. Certo? Então, se eu jogar dentro dessa integral, estou no celular aqui. Então, nós temos aí campo elétrico num ponto X menos, né? Sobre 4 y zero, daí aparece o nabla, opção inversa. Observe, nabla atua sobre as coordenadas de x, né? Não atua sobre o elemento de volume, não atua sobre x'. Certo? A integral é nas coordenadas de x'. A derivada, que é o nabla, é nas coordenadas de x. Então, eu posso integrar primeiro, derivar depois. Certo? Eu posso fazer isso aqui, menos integral. Isso aqui, botar todo mundo dentro da derivada, certo? E trocar a posição, né? Essa integral está sendo integral em dv', e isso aqui está atuando sobre x. Ou seja, campo elétrico, num ponto x, pode ser escrito como menos gradiente de uma função φ, que vai chamar de x. Que função é essa? É essa integral que vocês estão vendo aí. Né? Integral de dv', ou de x', 4y0, modo. No caso, eu podia tirar o nabo, né, da integral? Eu podia tirar o nabo ali da integral. Podia. Se podia tirar o nado dentro da integral, podia. Certo? Ou seja, φ de x é uma função de x, uma função escalar, né?
E aqui essa expressão mostra que o campo elétrico é o gradiente, a mesma do sinal, de uma função escalar. O campo elétrico obtido do gradiente de função escalar. Né? Essa função é chamada função potencial. Escalar, no caso. Né? Função potencial, no caso, potencial elétrico. Essa terminologia, né, função potencial, né, é uma terminologia usada quando você lida com teoria de campo. Né? Você quer determinar o campo de uma situação, certo? Gravitacional, campo elétrico. Daí, às vezes, é mais fácil primeiro determinar a função auxiliar, que é chamada função potencial, e dela determinar o campo. Então, a gente se deparou com uma das funções potenciais possíveis, né, que é a função potencial elétrica. Existe potencial vetor também, né, que é um potencial, é uma grandeza vetorial que determina ela primeiro para depois chegar no campo final que você quer. Tá? A gente pode, dessa equação, né, lembrando, campo elétrico é medido, por enquanto, em unidade de Newton por Coulomb, né, que é força por unidade de carga, a definição do campo, né, força por unidade de carga. E você tem que o potencial, então, é Newton metro por Coulomb, né, se você olhar aqui, né, porque isso aqui é 1 sobre metro, o potencial é Newton metro por Coulomb, unidade de potencial. Newton metro por Coulomb. Na realidade, isso aqui é unidade de trabalho, uma das possibilidades, né? Ou torque, né? Mas isso aqui é energia. Né? A gente vai ver já que, de fato, né? Joules por Coulomb, né? E essa unidade recebe a denominação de volts do sistema internacional. Né? Então, o potencial eletrostático é o que é medido em volts. E se eu começar a usar as unidades elétricas e substituir as mecânicas, né? Porque observe, o campo elétrico está misturado, né? Unidade mecânica que é Newton com unidade elétrica Coulomb, né? Então você tem a equação E igual a menos gradiente de φ. Se eu falo que φ vale volts, né? O campo elétrico agora vai ser expresso em volts por metro, né? Que é a unidade que a gente utiliza mais frequentemente. Tá? Ok? Exemplo. Carga puntiforme, né? Uma carga no espaço, uma carga Q, a uma distância R, produz um efeito elétrico, é o campo elétrico, né? Que é radial, dependendo do sinal da carga, né? Ou as linhas de campo estão se afastando ou convergindo. Mas o campo elétrico de uma carga puntiforme nós sabemos que é Q sobre 4πε0R2 AR, né? Ora, sabendo a propriedade que gradiente de 1 sobre R é menos 1 sobre R2, AR, isso aqui é menos gradiente da função inversa, ou seja, a função potencial aqui seria, né, menos de uma constante φ igual a Q sobre 4πε0 R, né, mais alguma constante, porque observe, né, posso somar sempre uma constante da função potencial, porque a derivada de uma constante é zero. Tá? Se botar aqui mais uma constante aqui dentro, não altera o resultado. Eu tenho essa liberdade, certo? Posso estabelecer referências para o potencial, né? Expressão que a gente tem aqui anteriormente, né? A função potencial pode ser isso, ou isso mais uma constante, que determina que o potencial numa determinada superfície ou região é nulo, certo? Isso não faz nenhum efeito na coisa final que eu quero, que no fim eu quero campo elétrico. Se o potencial é a mesma constante, não tem nenhum problema. Então o potencial a menos de uma constante, tem essa, ou seja, uma carga puntiforme, tem a ela associada uma função potencial que diz, ó, a influência dessa carga em sua vizinhança
pode ser descrita por essa função potencial. O que ela tem de característica? A função potencial da carga pontiforme cai com o inverso da distância. Isso é uma coisa fundamental que a gente precisa saber. Cargas pontiformes produzem um potencial elétrico que cai com o inverso da distância. Certo? Deixa eu ver, né? O dipolo cai mais rápido, né? Produz o efeito elétrico, que é um potencial que cai mais rápido, cai com o quadrado da distância. Tá bom? Mas isso é fundamental. Saber que o potencial da carga elétrica sempre cai com sobre R, é importante saber isso aí. Isso tem consequências, né? Ou seja, isso implica que o campo elétrico cai com o inverso quadrado da distância, porque é a derivada da função inversa. Né? O que mais que a gente pode falar aqui? As equipotenciais, o lugar geométrico em que o potencial é constante, são superfícies do quê? Superfícies em que R é constante. Superfícies esféricas. Né? Então, eu estou aqui com uma carga no centro. Eu tenho aqui uma função potencial. Não sei se está redondo, eu apertei errado aqui, peraí. Deixa eu fazer de novo. Uma tal superfície dessa, né? Vou botar aqui coincidente com o centro. Né? Temos aí uma equipotencial. Né? O que nós temos entre as equipotenciais? Primeiro, o potencial não varia nessa superfície. Né? O potencial é constante, certo? O que mais? O campo elétrico, o potencial varia cai com sobre R, né? Certo? Então, o gradiente dessa função f de R, vou falar assim, igual a 1 sobre R, que escreve o potencial, é um vetor que aponta, né? O gradiente de f é o quê? Menos a R sobre R2, né? É um vetor que é ortogonal à superfície f constante, que é a equipotencial, que aponta no sentido de máxima variação da função f, certo? A máxima variação, né, tá para cá, certo? Só que o campo elétrico é menos isso, então o campo elétrico está para lá. O campo elétrico aponta no sentido de máxima diminuição da função potencial, no sentido decrescente dos potenciais, aquilo que a gente sempre ouve falar, né? E é ortogonal às equipotenciais. Então, se você traçar equipotenciais, você sabe automaticamente que sobre cada equipotencial o campo elétrico é sempre normal a essa superfície. Né? Tá? Então, propriedades da operação gradiente que a gente discutiu no capítulo 1. Okay? Obviamente, se você tem um conjunto de N cargas discretas, né? O campo elétrico sendo a soma, né? Digamos que você tem aqui N cargas discretas. A gente falou de distribuições contínuas, mas vamos voltar um pouquinho temporariamente. Então você tem a iésima carga, né? Vale QI, a carga, e a posição dela é XI, e o efeito é medido num ponto X. Né? Aqui está uma das cargas do sistema, certo? Aqui está a iésima, né? Aqui está a J-ésima, né? Certo? Bom, o campo é o que? A soma, né? Igual a 1 até N de QI, X menos XI, sobre 4π0 módulo ao cubo. Qual seria a função potencial para esse sistema aí? Para cada funçãozinha dessa aqui dentro, eu tenho uma função potencial associada, que é Q sobre 4π da distância. Né? É só somar, escalarmente. Né? O potencial é soma não é? Certo? Por quê? Né? O gradiente dessa função, isso aqui é constante. Né? O gradiente é sempre menos o vetor de diferença sobre o módulo ao cubo, que dá essa função aqui. Né? Então, ou seja, isso aqui é o caso particular para a distribuição. No caso de distribuição contínua, é muito semelhante. Eu só você botar aqui dq, que é ρdv, né?
Isso aqui é daqui, que é a carga, a mesma carga, né? Sobre 4π são 0, modo x menos x', né? Certo? Discreta, contínua, né? Se você tiver superficial, isso aqui vai ser ds rho ds. Se for linear, vai ser dl rho l. Mas é sempre daqui aqui em cima. Tá? Bom, algumas consequências dessa conexão entre campo elétrico e função potencial, né? A gente já deve imaginar, né? E isso vai gerar uma das equações de Maxwell, né? Vou falar sobre esse conceito agora, diferença de potencial. E a gente vai chegar na circulação do campo elétrico, né? Circulação é um conceito que a gente falou no capítulo 1, né? Uma integral de linha fechada da projeção do campo ao longo da trajetória. Tá? Bom, se você considera 2 pontos, existe uma distribuição de carga que produz uma influência, ou seja, um efeito elétrico, né? Descrito ou pela função potencial ou pelo campo elétrico, né? E você quer saber, bom, entre 2 pontos, P1 e P2, eu vou unir esses 2 pontos por um segmento, fazer um caminho aqui, né? E vou calcular a integral de linha do campo elétrico. Esse caminho C1, vamos dizer, certo? Então, existe um campo elétrico, né? Ou seja, aqui nessa região existe um campo elétrico que permeia, né, toda essa... um campo produzido por alguma fonte em algum lugar, né? É igual a menos gradiente de φ. Essas gradientes estão conectadas. Então, o que eu quero fazer? Integral de P1 até P2 de E dl. Vamos calcular, né? Do ponto P1 até o ponto P2 de E dl. Quem é? Bom, é menos gradiente de φ. Vai dar menos integral de P1 a P2. Vou botar aqui dl lá de cá para não derivar sem querer o dl, né? Escalar nabla de φ. Se você olhar, o dl é um vetorzinho de deslocamento diferencial ao longo da trajetória, certo? Se eu escolher aqui um vetor tangente unitário, o dl nada mais é do que T vezes esse comprimentozinho diferencial dl. T é um vetor tangente unitário, né? Então isso aqui nada mais é dl escalar, daí você tem esse produto escalar aqui, T escalar nabla aplicado a φ. Certo? Ora, o que é a projeção do nabla numa direção qualquer? Essa é a interpretação que a gente deu no capítulo 1. A projeção do nabla na direção 1 é derivada em relação ao comprimento diferencial na direção 1. Na direção 2 é derivada em relação ao comprimento diferencial na direção 2. A projeção do nabla na direção T é a derivada, é a operação D em relação ao comprimento diferencial na direção de T, que é L, certo? DDL. Então isso aqui é menos integral de P1 a P2 dl dφ dl. Isso aqui nada mais é que o diferencial de φ. Certo? Se em P1 o potencial calculado, você estabelece uma referência ao potencial, né? O potencial é uma integral
Estabelecido esse parâmetro aqui, K, por exemplo, 0 ou um valor qualquer, né? O potencial em cada ponto do espaço só tem um valor, certo? É uma integral, não vai ter mais do que um valor, né? Está falando de situações físicas, distribuições reais, né? Não está falando de singularidade matemática ou descontinuidade de função matemática. Isso não existe no mundo real, certo? Ele está falando aqui de coisas que vão dar um resultado só, não pode dar mais do que um. Então, potencial é uma função que só tem um valor em cada ponto do espaço, um nível, cara, certo? Só um valor. Tá? Isso quer dizer o seguinte, uma vez estabelecida a referência potencial, em P1 o potencial é φ1, certo? Um valor bem definido, um valor calculado. Em P2 ele vale φ2. Então aqui você tem a mudança de variáveis. Se eu chamar isso aqui de dφ, eu mudo o limite de integração, né? A gente estava integrando no espaço geométrico, eu entro no espaço de potenciais. Aí que vai ser menos integral de φ1 a φ2 e dφ. Certo? Mudança de variáveis. Né? Minha variável de integração agora é o potencial em si. Tá? Ou seja, integral de EdL, ou integral de P1 até P2 de E escalar dl, vai dar menos. Integral de dφ dá função φ, né? Integral de dx dá x, né? Menos potencial no ponto 2, menos potencial no ponto 1. Esse sinal aparece exatamente porque a conexão entre campo e potencial é menos o gradiente. Se fosse mais gradiente, seria mais aqui. Tá? Né? Eu podia, por exemplo, observe que eu tenho a liberdade de escolha. Eu podia definir o potencial como sendo menos da integral, se eu quisesse. Não tem problema nenhum. Tá? Podia chegar aqui, ó. Bom, vou definir a função potencial como sendo menos isso. Tá? Vamos definir. Daí o que aparece seria mais o gradiente. Certo? Mas aí perde o significado físico do potencial que a gente vai falar já. Então fica normal. Certo? Então sempre vai aparecer um menos o tempo todo, né? O φ2 menos φ1 não é mais integral, mas é menos. Vou proteger o microfone aqui primeiro. Ou seja, a diferença de potencial de dois pontos é fixa no espaço, né? Isso é a diferença de potencial, φ2 menos φ1. A DDP, né, que a gente chama, é menos a integral de P1 a P2 de E escalar dl. Ok? Ou seja, deixa eu ver se a figurinha está aqui ainda. Tá aqui. Suponha que eu esteja nessa equipotencial aqui, no caso da carga pontiforme, né? Se eu calcular a integral de EdL sobre um caminho sobre a esfera, vai dar quanto a integral de EdL? Aqui é P1, aqui é P2. Qual é o resultado? Oi? Não, mas qual é o resultado da integral? Integral de EdL de P1 até P2. Vai dar potencial nesse ponto, menos potencial nesse ponto, que dá zero. Né? Então não é potencial. Tanto é que a integral de EdL é escalar esse vetor aqui, que dá zero já para todo escalar, certo? Já é ortogonal ao caminho. Né? Tem que dar zero. Então, se eu estou andando sobre uma equipotencial, eu não mudo meu potencial. É como se estivesse no campo gravitacional, no potencial gravitacional. Você está numa superfície do mesmo nível o tempo todo, seu potencial é constante. Né? Mesma coisa. Tá? Então, isso é importante. Né? φ2 menos φ1, outra coisa. Observe que isso não dependeu de que caminho eu escolha, né? Só depende do valor final menos inicial, a integral de EdL. Qualquer que seja o caminho que eu faça essa integral, dá o mesmo resultado. Se eu fizer por aqui ou por aqui, certo? Então, se eu fechar o caminho, ou seja, se eu for daqui para cá e voltar daqui para cá, como a integral de EdL daqui para cá é igual a integral de EdL daqui para cá, certo? Se eu fizer a integral daqui para cá mais a integral daqui para cá, fechando o círculo, fechando a trajetória, essa daqui para cá é menos essa daqui para lá, então eu vou cancelar. Né? Então, se eu fizer um caminho fechado, qualquer, integral fechado do campo elétrico, deve dar, se eu fizer isso aqui, vai sempre dar o quê? Zero. Né? Isso é consequência dessa propriedade. É igual a menos gradiente de φ. Né?
A gente deveria esperar isso. Todo campo que é obtido no gradiente de uma função potencial escalar sempre tem circulação nula. Okay? Ou seja, é irrotacional. Ok. Então, na verdade, ele está com a segunda equação integral aqui, certo? Para o campo. A primeira foi a lei de Gauss. Só lembrando, a primeira equação é a conservação, né? Fluxo elétrico, eu vou escrever em termos do vetor D, no vácuo, né? É igual a carga envolvida por sigma. Em que a gente está falando do vácuo ainda, né? D aqui, no caso, é definido como sendo ε0 é. Nós temos uma relação integral, certo? E a segunda relação integral é essa. Como essa equação é uma equação, no fundo, uma equação para E, né? Tem duas equações para E. Uma de fluxo e uma de circulação. Duas equações integrais. Né? Vamos falar sobre agora, vamos interpretar mais um pouquinho a função potencial, que ela tem um significado físico, né? Ela tem um significado de energia. A gente viu que a dimensão do potencial é joules por coulomb, né? Então tem um significado físico interessante que a gente vai tratar aqui. Muito bem. Suponho que você tem aí uma região de influência, ou seja, um campo elétrico, uma distribuição de carga produzindo um campo elétrico. Como é que eu sinto o campo elétrico? Eu coloco uma carga de teste naquela região e ela vai sentir uma repulsão ou uma atração. Então existe uma energia, né? Associada. Então, se eu colocar numa região de campo, aqui é a região de campo, representada por essas linhas de campo aqui, né? Que deu significado na última aula. Então, existe um campo elétrico produzido por alguma fonte em algum lugar, um campo E, igual a menos gradiente de φ. E se eu colocar aqui uma carga num ponto de espaço qualquer, essa carga vai ser ou puxada, né, em uma determinada direção, ou vai ser repelida, vai ser colocada para longe, tá? Dependendo de como é o campo e como é a carga. A pergunta é, qual é a energia dessa carga nessa região de campo? Né? Então, como é que a gente faz para computar essa energia? Você se afasta da região de campo, vai para longe, em que você não tem interação nenhuma. Então, nesse ponto ela não sente nada, não tem energia, né? E você traz essa carga para esse ponto, em cada ponto desse processo você equilibra a força elétrica. E vem trazendo, calcula esse trabalho de um agente fictício que vem trazendo, e ele chega ali e fica segurando a carga, ele está equilibrando a carga com o campo. Né? Então, nesse processo, ele realizou o trabalho. Esse trabalho foi a energia, digamos, fornecida para a carga. Então, é isso que a gente quer fazer. A gente vai vir bem longe, tá certo? Numa trajetória qualquer, vai lá para longe, né? Um ponto infinitamente distante. E vai trazer essa carga numa trajetória que eu quiser, tá certo? Mas sempre equilibrando, né? Por exemplo, se nesse ponto o campo elétrico faz uma força FE, digamos para cá, eu estou aqui nesse ponto da trajetória, né? Eu estou trazendo a minha carga numa trajetória qualquer, certo? Sempre equilibrando, né? Sem acelerar a carga, porque se eu quisesse realmente fazer um experimento, né, eu teria que trazer ela sempre equilibrando, sem aceleração, porque a aceleração provoca radiação eletromagnética, então você perde energia, certo? Você não quer fazer isso. Né? Uma carga circulando, ela emite radiação síncrota, né? Porque ela está sendo acelerada pela força centrífuga lá, né? Então ela produz radiação síncrona, porque é aceleração, né?
Um elétron que bate numa folha de metal, ele emite radiação, porque ele é subitamente desacelerado, ele emite raio-x. Tá? Então, toda vez que você desacelera uma carga, ou faz processo de aceleração, então você emite radiação eletromagnética. Tá? Então a gente quer trazer essa carga sem acelerar, ou equilibrando. Né? Então a força elétrica Fe, né? E o agente externo, ele vai aplicar uma força durante o trajeto e equilibra, né? Chamado de F externo. Está muito grande aqui. Um vetor de mesmo comprimento, digamos, F externo. Né? F externo é menos Fe no caso aí. E a trajetória é essa aí, né? Uma trajetória dl, né? Então, para deslocar de dl, o agente externo ele faz um trabalho que é dw externo igual a força externa, tudo escalar com dl, né? Então, eu venho de um ponto infinitamente distante até o ponto final, chama esse ponto de ponto P. Então, o que eu quero calcular? A energia total, desde lá. Vou admitir que muito longe a energia seja zero, certo? Posso estabelecer uma referência, sem problema nenhum. Né? Então, a energia que o agente externo fornece para a carga vai ser integral de um ponto infinitamente distante, numa trajetória C, né, até o ponto P, de dl escalar F externo, e notando que a força externa, né, é menos Fe, isso aqui vai dar menos integral força elétrica sobre a carga escalar dl. Quem é a força elétrica sobre a carga Q? Ora, se existe um campo, né, força elétrica é Q vezes E. Tá? Ok? Ora, a integral de linha do campo elétrico a gente acabou de ver. Não depende da trajetória. Posso fazer em qualquer trajetória. Tá? Menos integral de EDL de P1 até P2 é Φ2 menos Φ1. Digamos que o potencial no infinito é zero, o seu potencial no ponto P. Então, a energia que a gente forneceu vai ser a energia da carga, que vai ser nada mais do que Q menos a integral dá o potencial. Eu vou tirar o P aqui, né? O potencial no ponto onde está a carga. Certo? Vamos, para não ficar muito carregado aqui. Certo? Né? Então, você tem uma interpretação física interessante para o potencial elétrico, né? Que o potencial elétrico é igual à energia de uma carga. Se você quiser se medir, né? Você coloca uma carga de teste, mede a energia que ela tem, divide pela carga. Certo? Então, essa é a interpretação. Joules por Coulomb, volts. Né? Ok? Então, isso aí a gente pode generalizar agora para um conjunto de cargas discretas e depois para uma distribuição contínua de cargas e determinar a energia. Suponho que você tem agora aí, se queira formar, né, juntar várias cargas, formar uma distribuição discreta no momento. Tá? N cargas. Qual é a energia do sistema? Né? Como é que eu faço isso? Bom, eu não tenho nada, você não tem carga nenhuma no espaço, né? Traga a primeira carga e coloca na posição final dela, Q1. Está aqui. Energia, zero. Não existe ninguém interagindo com Q1, né? Quem vai ser, o sistema de carga vai ser construído agora. Eu trago Q2, certo?
A energia agora vai ser a energia do sistema, vai ser a energia de Q2 na presença de Q1. Certo? Trago o Q3. A energia vai ser o que tinha antes, mais a energia de Q3 na presença do campo das duas. Certo? E vou fazendo isso sucessivamente, Q4, e construo a minha distribuição até N cargas. Qn. Então a pergunta é, qual é a energia do sistema? Né? Um sistema que tenha N cargas. Tá? Bom, quando eu trouxer a segunda carga, qual vai ser a energia? Né? Vamos fazer o processo por indução. Né? Bom, a energia Q1 e Q2 vai ser, vou chamar de U por enquanto, né? Só tem duas cargas. Vai ser a energia de Q2 da presença do potencial de Q1. É Q2 potencial Q1 exerce sobre 2. Tá? Vou chamar isso aí de W12, no caso, que é Q2 vezes o potencial que 1 produz sobre 2. Só para a gente saber quem é o potencial de 1 sobre 2, é a carga 1 sobre 4πε0, distância, né, de 1 para 2, que é x2 menos x1 módulo. Ok? Eu podia fazer o contrário, né? Eu podia trazer primeiro o Q2 e calcular a energia de Q1 na presença de Q2, tá? Então, isso aqui poderia ser escrito também e ia dar o mesmo resultado. Né? Ia dar Q1, φ de 2 sobre 1. Φ de 2 sobre 1 aqui trocaria para 2, e aqui eu trocaria a posição que não faz nada. Essa expressão muda, mas quando faz vezes Q1, dá o mesmo resultado de antes. Né? Então, isso aqui é igual a W. Ou seja, W12 é energia de Q2 na presença de Q1. Isso aqui seria W21, energia de Q1 na presença de Q2. Né? Ou seja, a energia aqui, então, eu posso escrever assim, né? É ou essa, ou a metade da soma das duas. Tá? Ok? Por que essa expressão é interessante? Porque se trocar 1 por 2, a expressão é inalterada, né? A gente fica fácil de ver. Só trocar 1 por 2, isso aqui se transforma nisso, isso se transforma nisso. Se tiver 3 cargas, já tem as duas lá, né? Q1 e Q2. Eu coloco Q3. A energia vai ser a energia que eu tinha antes, né? Mais vou colocar assim, né? É igual a Q2. Eu vou fazer originalmente Q2 e 2, mais a energia de Q3 no potencial dessas duas aqui, o potencial aditivo, né? Mais Q3, potencial que 1 exerce sobre 3, mais Q3, não, mais Q3, φ2, 3, né? É isso? A energia que tinha antes, mais a energia dessa na presença das duas. Certo? Ok? Isso aqui pode ser escrito como 1 meio Q2, φ2, mais Q1, φ2, Isso aqui vai dar 1 meio, né? Q3, φ3, mais Q1, φ3, Isso aqui vai dar também 1 meio. Isso que está aí, mais Q2, φ3, 2, né? Ele pode escrever desse jeito, certo? E agora ele pode botar os Qs em evidência, né? Tem dois termos Q3, ó. Tem dois termos Q1 e tem dois termos Q2.
Oi? Um meio também. É, 1/2, né? Então você vai ter energia 1/2 de Q1, daí potencial das outras duas, Φ2,1 mais Φ3,1, né? Isso? Vai ficar 3 termos, né? Mais 1/2 de Q2. Φ1,2 mais Φ3,2. Fica mais um termo, 1/2 de Q3. Φ3 mais Φ2,3. Então a gente vai estender esse processo, né? Vai botando mais carga. As expressões vão sendo organizadas, né, dessa forma aqui, certo? Vai ser o quê? 1/2 da carga, potencial de todas as outras sobre ela. Mais da outra carga, potencial de todas as outras sobre ela. Ou seja, se tiver N cargas. Eu pego média lá, mas só para achar uma expressão que tem uns 3 caras, né? Mas é a mesma coisa. Repete a pergunta. Ela vai sofrer as devoluções igual. São. É só para a gente poder organizar e construir a expressão para N cargas, fica mais fácil. Certo? Então, dá para perceber, né? Se tiver N carga, vai ser potencial de todas as N menos 1 sobre Q1, vezes Q1 sobre 1/2. 1/2 de Q2, potencial de todas as outras sobre Q2. Ou seja, se eu chamar de, né, Φ na iésima carga, tudo bom? A soma, né, J diferente de I, né? São N menos uma carga, né? ΦJi, né? Certo? O que é ΦJi? Só lembrando, né? Potencial da Jésima carga sobre a iésima carga. Se eu quiser escrever é QJ 4πε0 xi menos xj. É a potencial sobre a iésima carga. Né? Então você tem a expressão aí para a energia potencial de um sistema de N cargas. 1/2, soma de I igual a 1 até N, QI, Φi. Bem simples, né? Parece 1/2 aí, tá? E aí a gente pode generalizar o resultado. Se for uma distribuição de carga contínua, qual seria a energia, né? Suponha que eu pulverize uma região, volume V, com carga distribuída com densidade ρ. Qual vai ser a energia do sistema? Botar todo mundo junto, deixar lá, né? Observe que se essas cargas estão soltas, certo? Elas vão se afastar, vão se aproximar, né? Então, imaginando que tem uma mão invisível, né? Que segura esse sistema e deixa ele lá, né? Então, quando está assim, nessa configuração, qual vai ser a energia? Bom, aqui vira o quê? Integral, isso aqui vira quem? dq, né? Φ, a função potencial em cada ponto da distribuição. Então, a energia passa a ser energia 1/2 da integral de volume ρ de x, φ de x, né? Você pode botar um linha aqui se quiser, né? Mas lembre-se, né? Integral da variável de integração, ρ é função dessa variável de integração e φ também. Então, para você saber a energia de uma distribuição de carga, digamos, contínua, né? Você precisa, primeiro, calcular a função potencial da distribuição em todos os pontos de espaço, e, em particular na distribuição, né? Não precisa ser fora, porque eu só integro sobre o volume aqui, tá? E daí, com isso, eu calculo a energia. Né? Vou fazer um exemplo aqui, né? Cálculo, efetivamente de calcular as coisas, né? E com isso a gente vai também calcular agora o potencial de uma vou fazer esse exemplo aqui. Qual é a energia de uma esfera uniformemente carregada?
Então a gente quer saber a energia desse sistema, né? Temos aí nossa esfera, raio A. Aqui o XZ. Admitindo que a densidade seja ρ0. Então a energia do sistema qual é, né? Vamos aplicar direto aquela expressão. Integral de ρφ dV sobre 2. Mas primeiro preciso calcular a função potencial. Né? A função potencial, a gente colocou o eixo Z aqui para ficar mais fácil o cálculo. Né? Então o potencial é aquela expressão φ num ponto X certo? Então, num ponto X, digamos que essa aqui é o vetor X, né? Preciso saber os 4 elementos que eu falei, né? Volume diferencial, vetor posição X, vetor que varre a distribuição X'. Direção 1, 2, 3, né? E a função ρ, que é a quarta coisa. Bom, ρ é constante. Tá impressionante isso. É um absurdo esse negócio. Já mandei carta para reitor, ninguém responde. Isso continua esse negócio. Interesse de um grupo, né? De um grupo de pessoas que incomodam a universidade, as aulas. Como é que pode isso? Tem cabimento isso. Tem internet, tem todo tipo de recurso. O pessoal quer fazer esse tipo de... O pior não é o pessoal fazer, o pior é deixar isso acontecer. Ninguém... Tanto faz, né? Se quiser fazer qualquer coisa, pode fazer, certo? Infelizmente, vamos lá. Bom, então a função de densidade é constante. Elemento de volume é aquele de coordenadas esféricas, que a gente fez na última aula. R' ao quadrado, sendo tetadinha, né? dr dθ dφ. Vamos dizer que o vetor posição é um ponto de coordenada 0, 0, R. Vou chamar de R, tá? Porque depois eu vou generalizar para qualquer eixo Z, certo? Então, X é igual a R a Z. Por que eu sempre faço isso? A gente sempre bota no eixo Z por quê? Porque a gente pode relacionar o vetor na direção Z com o vetor esférico, de coordenada esférica, vetor radial. Se eu botar ele no espaço desviado, numa distância radial também, tá? Fica mais complicado de calcular ângulos, né, essas coisas. Certo? Quando você fixa o eixo Z é uma coisa comum aos 3 sistemas, então fica mais fácil. Então toda vez a gente usa essa estratégia, né? Bota o vetor posição no eixo Z, sempre. Né? Podia botar no eixo X, é mais complicado, tem mais um ângulo envolvido. Né? Ângulo azimutal e ângulo polar. No eixo Z você vai ser só ângulo polar. Então a gente bota X no eixo Z, R a Z, e X' é aquele nosso vetor variável, que é a distância variável R', né? E o versor, o vetor radial, variável, função de θ' infinita. Então, os elementos da integral estão aqui, né? Integral é tripla, né? 0 menor ou igual a R' menor ou igual a A. 0 menor ou igual a θ' menor do que π. 0 menor ou igual a φ' menor do que... Aqui pode ser menor ou igual, né? Menor que 2π. Vamos lá. Bom, módulo, aparece aqui x menos x', vetor de diferença, aqui nesse denominador. E aparece o módulo que nós fizemos na última aula. X menos x', módulo, é produto escalar disso menos isso, com ele mesmo, raiz quadrada. Isso aqui vai dar R2 mais R' ao quadrado, menos 2R', produto escalar dos vetores AZ com a R', que dá
cosseno de θ'. Né? AR, aliás, AZ, desculpa, escalar, né? AR' é o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno do ângulo entre eles é o ângulo subtendido, o ângulo polar subtendido pelo AR', que é cosseno de θ'. Isso aqui é o quê? Raiz quadrada disso. Tá? Então a gente vai ter uma integral parecida com a integral da aula anterior. Né? Ρ0, 4πε0, vai ter integral tripla. Né? Integral de 0 a 2π de d', integral de 0 a de r' ao quadrado dr', integral de 0 a π seno θ' d' sobre R2 mais R' ao quadrado. Então essa integral é tranquila, né? Ela é tranquila, mas ela pode dar trabalho, mas ela é fácil, porque isso aqui é uma função que tem derivada aqui em cima. Chama isso aqui de u, né? O du vai ser 2r' seno θ', Então a gente tem assim, integral do tipo que du sobre o elevado a, ou melhor, né? O elevado a menos o meio du, que dá menos 2, aliás, dá 2, né? 2 o elevado ao meio quando integrar, tá? Então a integral é tranquilo de fazer, né? Certo? Bom, calculando isso aí, vocês passam essas passagens, a gente pode fazer hoje ainda, talvez, vocês fazerem, certo? Você vai ter essa φ de R, né? Igual a Ρ0 sobre 2 ε0 R integral de... Observe, né? Eu já faço aqui, essa integral aqui, ó, já dá 2π, tá certo? Porque ninguém depende de φ aqui. Isso aqui dá 2π. Isso aqui vai ser uma função da variável de negação R', né? Então 2π com 4π fica 1 meio, né? Então por isso que aparece o 2 aqui embaixo. Vai ficar assim, R' dr' vezes uma função que é dada por isso aqui. Tá bom? Módulo. Dá isso aí, certo? Ok? Vocês vão fazer isso daqui a pouco, certo? Como é que chega nesse resultado aqui, tá? Pra poder entender direitinho, ok? Bom, então esse aqui é a integral de 0 até A. Ok? Então essa função módulo aparece aqui, né? E ela tem propriedade, né? Se R for fora, se você quer calcular o potencial no exterior, né? Se R é maior que R', né? Sempre, né? Se estiver totalmente no exterior da esfera, então esse módulo dá isso mesmo, né? Então isso aqui vai dar o quê? Esqueça o módulo aqui, vai ficar R menos R dá 0, R' menos R' dá 2R', né? Então fica integral de 0 a A de 2R' ao quadrado de R', que dá R' ao cubo sobre 3, que dá 3 sobre 3, né? Se R for menor do que R', ou seja, se você está dentro da esfera, num ponto R, então você tem que quebrar a integral. De 0 até R vai ser uma coisa, de R em diante vai ser outra. Tá? Então, isso aqui, a integral de 0 a A vai dar integral de 0 a R
né? Se R é menor que R', né? Aliás, desculpa, se R' for menor que R, ou seja, nessa região aqui, né? Então, isso aqui é isso mesmo, você vai ter integral de 2R' ao quadrado dR'. Mais integral de R até A, R' passou, né? De R. Então, tem esse regime aqui, isso aqui muda, tá certo? Fica mais, né? Fica 2R, certo? E R' com R' cancela. Então, fica vai dar integral de 2R, R' dR'. Certo? E essa integral dá R' ao quadrado sobre 2. E tem que calcular a integral. Certo? Então, ou seja, essas são as considerações para o cálculo, para esses cálculos. Então, o potencial vai dar uma função, certo? Do tipo φ igual vai dar essa função aqui, ρ0 sobre 6 ε0 3A2 menos R2 na região interna, botar menor ou igual, e vai dar ρ0 a 3 sobre 3 ε0 R, a região R maior ou igual a... Vou botando igual, porque essa função é contínua, tá? Potencial em cada ponto do espaço só tem um valor. Né? Calcular pelo lado de dentro e pelo lado de fora vai ter o mesmo valor. Tem outra propriedade importante. O campo é menos o gradiente potencial, né? É a derivada, d φ dr. Certo? Se vocês se lembrarem da aula anterior, o campo elétrico faz isso, ó. Certo? Ele aumenta e muda aqui para cair. Dentro da esfera ele aumenta linearmente, depois cai com o inverso quadrado da distância. Mas o campo elétrico é uma função contínua também. O campo elétrico, né? Então a derivada dessa função também é contínua. Se formos tratar essa função, é uma função quadrática, depois cai com sobre R, mas ela emenda em R igual a A de forma com derivada contínua. Função contínua com derivada contínua. Tá? Em R igual a 0, isso aqui vai dar ρ0 a 2 sobre 2 ε0, que é o valor dentro, no centro, porque a referência está no infinito, 0, tá? Então deu um valor constante do centro da esfera, um potencial constante. Então, se fizermos um gráfico disso aqui, vai dar algo assim, certo? Mais ou menos. Função quadrática, né? Que vai... É uma parábola, né? Função parabólica. Que tem uma raiz em R igual a raiz de 3, certo? Isso aqui é A. Isso aqui é 2A. Isso aqui é mais ou menos 1.7. 1.5, 1.7 está aqui. É a raiz de 3, mais ou menos. Então, se eu pegar essa função, né, e traço essa parábola, ela, se eu prolongasse, passasse, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso direito. Eu vou fazer assim. Ela vem aqui, ela prolongando, ela terminaria aqui, ó, tá? Isso aqui é R igual a A. A partir daqui, a função cai com a inversão da distância, mas cai, a emenda é uma derivada contínua. Ela vai cair desse jeito, tá? Sobre R, né? Essa emenda aqui é contínua, tá? Isso aqui é a função potencial, que ela tem o valor máximo na origem. Em R igual a A, certo? Vale ρ0 a 2 sobre 3 ε0. R igual a 0 vai ser ρ0 a 2 sobre 2 ε0. E cai desse jeito, tá? Bom, a gente estava falando da função potencial como um todo, mas a gente só precisa dessa aqui, porque a gente quer calcular a energia, certo? Bom, a energia, o meio da integral de dv, ρ vezes φ, que no fundo, ρ é constante, é ρ0 sobre 2, integral dessa função aqui, ó. Certo? É a função quadrática, né? Integral de 0 a A.
Isso aqui é R sendo θ, dθ, dφ, né? Já fazendo integral na parte angular, dá 4π, que é um ângulo sólido, certo? O sólido da esfera. Né? Dá 4π rho zero, integral de R2, φ, que é essa função que está aqui, né? Cadê ela? Sobre 6, né? 3A2 menos R2 sobre 6 ε0 dr. Né? Integral também é tranquilo, né? R3 sobre 3, R5 sobre 5, a gente combina para dar o resultado. Vai dar esse valor aqui. 4π rho zero ao quadrado A5 sobre 15 ε0. Então a energia da esfera é dada por essa expressão. Tá? Ok? Muito bem. Bom, então a gente fecha aí. Né? Ou seja, lei de Gauss, que a gente chegou na aula passada. E agora a circulação do campo elétrico tem duas equações integrais para o campo elétrico. Né? Vamos reviver aqui as equações e obter as correspondentes. Na verdade, ele tem as equações de Maxwell para a eletrostática, no vácuo, né? Ainda estamos no vácuo. Quais são as relações que a gente tem, integrais? Lembrando, vácuo, a gente definiu um D, né? Igual a ε0E. Então, tem a lei de Gauss, que pode ser escrita em termos de E, fica aparecendo ε0, ou coloca o D no lugar do E, tira o ε0. Então, tem essa relação aqui. Fluxo elétrico, né? Esse é o vetor de densidade de fluxo elétrico. Fluxo elétrico integral de D ds. O fluxo para o exterior de uma região limitado para uma superfície sigma. ds é o vetor diferencial, é a integral de volume de ρ dV. Circulação do campo elétrico é igual a zero. No fundo, são duas equações integrais para a determinação do campo elétrico. Certo? Então, essas seriam as equações de Maxwell em forma integral no vácuo, para a eletrostática. Quais são as correspondentes equações diferenciais? Né? Lembre-se, né? Equações integrais não são muito interessantes, né? Porque a incógnita, que seria o campo, está dentro da integral, né? Supor que eu queira, bom, dado o ρ, quem é, né? Que está aqui dentro dessas duas equações, né? Eu tenho a incógnita dentro de integrais, certo? Quando a gente faz aquele procedimento de determinação de campos pela lei de Gauss, né? No fundo a gente está usando as duas equações, está usando essa e essa aqui. Porque a gente vê negócio de componente de campo, né? Simetria, tudo isso a gente está usando as duas no fundo, certo? Está usando essa de baixo também, né? Certo? Então é mais conveniente formas diferenciais. Daí a gente usa os teoremas da álgebra vetorial. Fluxo de um vetor é a integral de volume do divergente, certo? Teorema de Gauss. E aqui eu junto essas duas equações numa só. Igual a zero, né? Botei tudo na mesma integral, certo? Ok? Tá certo? Isso aqui eu faço, então, esse meu volume macroscópico se transformar num volume microscópico. E sobre o volume microscópico, a integral vai ser o integrando vezes ΔV. Tá? Então, o resultado vai dar ΔV dividido de D menos ρ igual a zero, qualquer que seja ΔV. Ou seja, primeira equação diferencial. Divergente de D
igual a ρ. É a lei de Gauss de forma diferencial. Isso que a gente falou, né? O divergente é um detector de fonte, né? Tá? Se ρ é positivo, o campo elétrico que está aqui, né, no fundo, certo? Ele diverge, né? As linhas de campo saem. Se ρ é negativo, se a densidade negativa num ponto, as linhas de campo convergem, né? Elas chegam naquele ponto, certo? Nossa interpretação divergente. Essa é a primeira equação diferencial que a gente obtém. A segunda vem daqui, teorema de Stokes. Integral de circulação no campo é integral de superfície, na superfície aberta, do rotacional do campo. Superfície aberta, né? S e C é o caminho que circunda S. Né? E o ds é o elemento de área, certo? E eu faço o quê? Eu pego essa área e faço uma área diferencial. Eu faço S transformado numa área ΔS. Então, a integral se transforma em ΔS, produto escalar com rotacional de E. Aqui é o integrando vezes a diferencial, né, de área. Isso é zero, qualquer que seja a orientação de ΔS. Tá? Então só pode ser verdade se isso aqui for zero, que é a segunda equação de Maxwell. Ou seja, essas são as formas, as equações diferenciais para a hidrostática. Campo elétrico é irrotacional, certo? Não tem integral de linha fechada. E divergente de D, que é o divergente de ε0E, né? Igual a ρ, certo? Lembrando, né? Ele está no vácuo, D igual a ε0E. Vai mostrar mais quando terminar o capítulo que as equações são válidas em qualquer meio, certo? Com uma modificação dessa relação aqui, certo? Ok? Muito bem.